Entendendo a Bíblia em boa companhia e os miseráveis indignos. Jesus vinha de uma longa caminhada missionária, curando e fazendo milagres. Ele estava cansado e aflito, afligido pela notícia de que João Batista havia sido decapitado. Seu primo, o seu fiel escudeiro que apregoava a mensagem de salvação, anunciava também, além do nascimento de Jesus, além de ter vibrado no ventre de sua mãe, Ana, quando encontrou Maria, diante do bebezinho que estava ainda na barriga de Maria, ele comunicava agora a morte, pronunciava a morte de Jesus. Ele morreu primeiro, mas Jesus sentiu o peso da cruz antecipadamente. Já começava a sentir a maldade humana, todos os nossos pecados começavam a pender sobre seus ombros. Na caminhada, tudo o que ele queria, segundo Marcos, capítulo... Esse relato está, por sinal, em Marcos, capítulo 7, do verso 24 até 30, e também Mateus ficou muito impressionado com essa história, e a registrou em Mateus, capítulo 15, do verso 21 a 28. E é lá no capítulo 24 de Marcos, capítulo 7, aliás, capítulo 7, verso 24, que nós vamos encontrar o texto. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. Quando Jesus entra na vida de alguém, em algum lugar, não é possível manter em segredo essa presença. Vamos orar? Senhor Deus, muito agradecidos porque temos Jesus na nossa vida, no nosso coração. Por isso pedimos que contagiemos o mundo com a luz de Jesus, com os milagres que Ele alcança a todas as pessoas indistintamente. Que nós também assim façamos. Abençoa todos que estão participando desse programa, em nome de Jesus. Amém. Jesus estava na região de Tiro e Sidom, uma região portuária. Nessa região havia uma grande interferência de estrangeiros. E esse estrangeirismo fazia com que um cisma étnico fosse ainda mais evidente e mais forte. Os cananitas, povo que havia sido tolerado depois que os povos de Israel derrotou a Canaã, que Deus derrubou as muralhas, esse povo habitava e era tido como indigno. Eles tinham uma grande rixa um povo com o outro, porque eram tratados com menosprezos pelos judeus. Na história vamos perceber o seguinte, lá no verso 21 do capítulo 15 de Mateus. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, portanto ela era descendente direta dos cananeus, aquele povo daquela terra que tinha sido derrotada. Natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Na visão dos judeus, dos israelitas, o fato de ela estar sofrendo muito era uma glória. O fato de ela estar endemoniada era consequência de não ser judeu. E, portanto, ele tinha mais que ser discriminado mesmo. E eles se alegraram quando viram que Jesus não estava dando importância aos gritos. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam se incomodando com aqueles gritos daquela mulher. E pediram a Jesus que mandasse ela embora, fizesse com que ela se calasse, saísse dali. Era indigna de até mesmo de seguir no cortejo de Jesus, na visão deles. Mas vamos ver o que acontece na história. A mulher cananeia gritando. Nós, muitas vezes, estamos gritando, pedindo por socorro na nossa vida. E não vemos a mão de Deus, os passos de Jesus, que já está indo à nossa frente, resolvendo o nosso problema. Veja só. A mulher cananeia, natural dali, veio ele gritando: Senhor, filho de Davi. Então ela não estava só gritando, ela estava louvando, porque ela estava reconhecendo em Jesus a descendência de Davi, o filho de Davi, aquele que é o Salvador, que é o Redentor. Tem misericórdia de mim. Ela pedia misericórdia para ela, mas era a filha que estava endemoniada. Veja só, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. E Jesus silencia diante do sofrimento e do pedido da mãe. Será? Veja só, 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Sim,
eles queriam o silêncio. A misericórdia da filha do endemoniado encontrou eco apenas no silêncio de Jesus e na falta de compaixão dos discípulos. Esses mesmos discípulos, depois de convertidos, passaram também a curar aqueles que eram tidos como hereges, como indignos. Veja só no verso 24. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Aqui ela louva, como nós também devemos, ao orar, louvar ao nosso Pai dos céus. E então, de joelhos, prostrados, reconhecemos a autoridade daquele que é o Filho de Davi, que é o nosso Redentor, e pela misericórdia dele reclamarmos ao Pai, discutirmos. E a lição chama de mulher que retrucou, a mulher que retrucou. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Que ofensa, hein? Aquela mulher foi tida como uma cadela, um cachorrinho. Os judeus tinham asco sobre os animais impuros lá do Levíticos. Por exemplo, o porco era uma carne imunda. E por isso também o cachorro, sendo um animal impuro para sua alimentação, para comer, eles também não queriam tocar no cadáver para não serem imundos. Para que algum animalzinho não morresse, eles tivessem que tocar no cadáver e enterrar, eles não tinham como animal de estimação o cachorro. Mas os cananitas tinham os cachorrinhos. E Jesus, então, toca o coração da cananita falando daquilo que está no seu coração, dos cachorrinhos. Veja só. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Marcos vai falar desse verso de uma maneira ainda mais afetuosa, como Marcos realmente é mais afetuoso do que Mateus, que tinha aquela frieza do relato por ele ser um contabilista, um fiscal antes de seguir a Jesus, um fiscal de tributos. Então ele não tinha o mesmo coração de Marcos, que era conhecido discípulo por ser amoroso. Ele fala: não é justo que os cachorros comam dos pães dos filhinhos da casa. E aqui ela disse: porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas dos que caem da mesa dos seus donos, que Marcos fala dos filhinhos da casa. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Aquele mesmo instante sua filha foi curada. Jesus, dá-me das migalhas, disse ela, porque reconhecia que ele tinha muito mais para dar. Bastava a migalha, mas a migalha que Jesus deu foi suficiente para mais do que ela queria, porque além da cura da filha, ela tem por seu exemplo curado a todos nós pela compaixão de Cristo, comunicado a nós o amor de Jesus, e podemos confiar nele e confiar de que a todos, não só não só aos santos, mas aos miseráveis pecadores, aos miseráveis discriminados, aqueles que retrucam com Deus, aqueles que arrazoam com Deus as suas razões, põem diante de Deus os seus sentimentos, mesmo que indignos. Jesus está atento e provou aos discípulos que ele veio para amar ao mundo. Ele veio dar a vida por todos no mundo. E assim os discípulos, depois de convertidos, foram obedecendo a Jesus e de pregar o evangelho a todo mundo, a toda raça, tribo e nação. Não interessa se você é cananita, se você é uma pessoa impura porque convive com animais impuros, com hábitos impuros. Se você está no lodo do pecado, Jesus te chama. Não é você que grita por Jesus, é Ele que já morreu por você. Que Deus te abençoe. Você está assistindo Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Não perca também 5 minutos Vem Entende, que vai ao ar um pouco antes dessa programação, às 8 horas. Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, diariamente às 9 horas, com você, para você curtir, compartilhar, seguir e orar por todos os que estão participando. Que Deus te abençoe muito. Em Boa Companhia.